fiel, porque tem muita informação nesse vídeo. Te trago agora, nesta tarde, informações sobre Gustavo Henrique. Pode deixar o Corinthians? Vamos falar também sobre R. Mina. Corinthians vem forte e já define alvos. Vou falar para vocês sobre negociações. Vamos falar também sobre Yuri Alberto, vende ou não vende, tenho informações para trazer para vocês, situação atual de Rodrigo Garro, vamos falar também sobre o zagueiro do Novo Horizontino, Patrick, tem muita informação realmente nesta tarde, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Antes de entrar nas principais informações, quero trazer para vocês aqui um recadinho, tá? Uma observação que eu quero deixar, que o Globo Esporte, através da empresa Infomoney, fez aí uma divulgação de pesquisa sobre as principais torcidas do Brasil, a quantidade de torcedores, os maiores torcidas que tem em nosso país. Em primeiro lugar aparece o Flamengo com 24,7%, algo assim, e o Corinthians em segundo lugar com 19,7%. O que me chamou a atenção foi a disparidade entre Corinthians, Flamengo e o terceiro colocado, que é o Palmeiras, que vem apenas com 8%, logo em seguida de São Paulo com 7%. Cara, Flamengo 24%, Corinthians 19%, aí vem Palmeiras com 8%, então a disparidade de torcida é muito grande. E o timão só cresce, hein? Mostrar aí a força da nossa fiel torcida, que realmente o Corinthians faz essa diferença, certo, fiel? Então comentem aí o que vocês acharam desses números. Caso queiram conferir a pesquisa completa, é só entrar lá no Globo Esporte que vai estar disponível para vocês. Combinado? Vamos seguir aqui com o giro de notícias do Timão, porque tem muita informação mesmo para trazer para vocês, tá, fiel? Quero já começar aqui entrando na situação do Yuri Alberto. Trouxe informações para vocês no vídeo anterior a este, que o Yuri Alberto aí vai sair do Corinthians, é inevitável. Se não sair no meio do ano, sai no final. E muitos torcedores aí, alguns não gostaram. Corintianeira, você não é corintiano, você quer que o Yuri Alberto saia, ele não vai sair. Fiel, eu não sou uma pessoa ruim, porque estou trazendo verdades, estou trazendo fatos para vocês. O Corinthians já pode começar a procurar no mercado um centroavante à altura do Yuri Alberto. Mesmo que ele fique no meio do ano, ele decida não sair e fique até o final do ano, no final do ano o jogador vai sair do Corinthians. É um sonho do atleta, o próprio jogador já revelou que quer, é um sonho dele jogar na Premier League, então ele não vai ficar no Brasil. Até porque as propostas são muito boas. Inclusive eu quero bater palmas. Palmas para o presidente Augusto Melo. Um baita elogio que eu tenho que fazer para Augusto Melo aqui, porque o Corinthians, pela primeira vez na sua história, recusou uma proposta de quase 200 milhões de reais. E isso, fiel, é muito importante, magnífico, porque se fosse renovação e transparência, o Yuri Alberto já tinha sido vendido, ó, há muito e muito tempo atrás. Se fosse renovação e transparência, Rodrigo Garro já teria sido vendido pro Zenit, ó, lá na primeira proposta. Mas não, hoje temos administração, hoje temos pessoas que estão prezando pelo Corinthians. Os erros existem, tá? Não se enganem, os erros existem, mas é um Corinthians totalmente diferente. Vocês já imaginaram o Corinthians um dia recusar uma proposta de praticamente 200 milhões? Então o Corinthians pegou todo mundo de surpresa aí, surpreendeu todo mundo com essa recusa. E isso causou irritação no empresário do Yuri Alberto, o André Cury, causou irritação na mídia, porque a mídia inteira começou a pegar no pé do Corinthians, porque agora o Yuri Alberto presta. Ah, mas o Corinthians devendo do jeito que deve, não poderia ter recusado. Se fosse eu, venderia de imediato. Cara, preocupa com o time de vocês. Por que eles não vão lá pegar no pé do Atlético Mineiro, que está contratando a Reveli aí? É um time que deve muito também. Por que eles não vão lá pegar no pé do São Paulo, que também deve? Por que não vão pegar no pé de outros times e deixam para pegar só no pé do Corinthians? É justamente o que a pesquisa mostrou. É por causa da quantidade de torcedores, é por causa da audiência que os torcedores do Corinthians causam, que eles vivem em cima de cliques e likes e falando mal do Corinthians, para variar essa mídia lacradora, essa mídia anticorintiana. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Fiel, vamos passar para as próximas informações, inclusive informações bastante importantes, tá? Quero trazer aqui para vocês a situação do Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, que já treinou com bola em campo novamente, ele tinha feito um trabalho de academia, um trabalho leve de academia, para não ter sobrecarga aí sobre o seu joelho, né? Rodrigo Garro teve um problema patelar e aí estava jogando na infiltração, estava jogando no sacrifício para ajudar o Corinthians aí na competição. Certo, fiel? Rodrigo Garro já treinou com bola,
já está bem, fiel, não está 100% recuperado, mas está muito bem. Até a final, no dia 27, até a final, Rodrigo Garro, a gente vai ter o jogador em campo 100% recuperado. Isso é o importante, fiel. É o Rodrigo Garro tá 100% recuperado aí do seu problema, da sua lesão. Estava jogando no sacrifício. Vocês vão ver um Rodrigo Garro totalmente diferente do que vocês viram nos últimos jogos do Corinthians, certo? Comentem porque eu quero saber sua opinião. E essa data FIFA veio a calhar, vamos dizer a verdade. Essa data FIFA aí ajudou o Corinthians na situação do seu principal jogador hoje, que na minha opinião é o Rodrigo Garro. Se não for o principal, é um dos principais com certeza, certo? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Outro jogador que vai estar disponível para a final diante do Palmeiras é o Igor Coronado, que vem sumido do Corinthians por problemas de contusão. Já no caso do Igor Coronado é um problema de tendão, ficou muito tempo no departamento médico e já está treinando também e estará disponível para a final entre Corinthians aí e Palmeiras. Certo, fiel? Vamos entrar agora no mercado da bola, porque eu quero trazer uma informação bastante importante para vocês, que é referente a Gustavo Henrique. Será que Gustavo Henrique pode sair mesmo do Timão e ir para o Santos? E essa notícia ela está completamente ligada aí ao IR Mina, que já vou trazer depois dessa informação, tá, fiel? Existe o interesse do Santos, isso é verdade, tá, fiel? Se fosse mentira, eu descartava na hora. É verdade que existe um interesse do Santos. Gustavo Henrique, que tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2025. Segundo o jogador, ele está focado totalmente no Corinthians, focado totalmente na final e não pensa nisso agora. E segundo o atleta, ele quer permanecer também no Corinthians. Só que isso é conversa de frente ao microfone, de frente à câmera, tá, fiel? Se Gustavo Henrique sentir que está perdendo a sua posição, que pode sair aí do time titular e ir para o time reserva, o jogador já demonstrou interesse, principalmente quando estava no banco, em sair do Corinthians, tá? Aqueles jogadores modinhas que não aguentam ver um banco de reservas. Porém, Gustavo Henrique tem sido muito importante. A gente não pode negar que o Gustavo Henrique tem sido um zagueiro bastante importante para o Corinthians nessa reta final de Paulistão. Aí ele está começando a evoluir junto com o Félix Torres e tornando aí a zaga do Corinthians uma zaga titular, tá, fiel? O interesse existe, o mercado, porém, também está fechado. Vamos esperar a segunda janela de transferência e ver se há uma proposta que possa interessar o Corinthians ou não. Lembrando que existe um bom relacionamento entre o presidente do Santos e o presidente do Corinthians, tá, fiel? Na minha opinião, o Corinthians não deveria vender jamais o Gustavo Henrique para o Santos. O Gustavo Henrique, que veio também do Valladolid e está aí em constante evolução. É um zagueiro na bola aérea espetacular, um zagueiro que tem bastante posicionamento dentro da área, é um zagueiro que é bastante lento no chão, é verdade, mas está jogando bem. A zaga do Corinthians aí já está começando a jogar aí alguns jogos sem ser vazada, tá? Eu não venderia o Gustavo Henrique, eu esperaria, tem contratos, faria até uma renovação, lembrando que o Corinthians, fiel, a gente tem que pôr em mente o seguinte, tá? O Corinthians vai disputar vários campeonatos, mesmo saindo da Libertadores, então a gente vai precisar de um elenco para a gente conseguir fazer esse revezamento, que vai ter jogo no Brasileiro que vai precisar poupar, vai ter jogo na Sul-Americana aí que o Corinthians vai precisar entrar com os titulares, aí poupa no Brasileiro, aí depois Copa do Brasil, então o Corinthians vai precisar de um time bom sim para fazer essa mescla de jogadores. Eu acho que o Gustavo Henrique encaixa muito bem nesse elenco do Corinthians. Agora, se quiser sair, meu irmão, que saia. No Corinthians fica quem quer, o Corinthians é muito grande para implorar para o jogador ficar, pelo menos eu penso assim, e quero saber sua opinião agora aí, tá? Você deixaria Gustavo Henrique no Corinthians ou você... Prestar atenção, falta um mês para a melhor época do ano. Eu simplesmente amo chocolate recheado. Quem daqui comeu meu chocolate? Quem é? Liberaria o zagueiro para o Santos? Comentem, porque dito isso, fiel, não é só por causa disso que o Corinthians aí negocia com o jogador IR Mina, tá? Não tem nada a ver com isso, tá? O Corinthians já está atrás de um zagueiro por tudo que vem acontecendo no setor defensivo do Corinthians. Mesmo o Corinthians não tomando gols aí, pelo menos na última partida contra o Palmeiras, mesmo o Corinthians não tomando gol em clássico, o Corinthians ainda é um time que tem bastante gols sofridos pela zaga do Timão, que não oferece segurança. A gente não pode ser hipócrita aqui e falar, o Corinthians fez 2, 3 jogos bons com essa zaga, a gente não precisa mais de zagueiro. A gente não tem que se ludibriar, a gente tem que andar com os pés no chão e chegar no meio do ano, porque as informações é que o Corinthians vem muito forte no meio do ano para fazer contratações contundentes, para chegar zagueiros que chegam e realmente resolvam o problema do Corinthians. Se o Gustavo Henrique e o Félix Torres,
evoluírem mais e se firmarem como titular, ótimo, mas não pode se deixar levar e cometer o mesmo erro que o Corinthians cometeu na primeira janela em janeiro e não contratar ninguém achando que esse time seria mil maravilhas. O erro do Corinthians foi aí nos últimos 9 jogos do Brasileirão ganhar todos seguidos e achar que não precisava contratar mais. Que o André Ramalho era ótimo, que o Félix Torres era ótimo, que o Matheus Bidu era ótimo. O Corinthians se achou, ficou aí na soberba, vamos dizer assim. Ganhamos 9 jogos, estamos tranquilos, não precisamos contratar ninguém. E o Corinthians sempre teve essa deficiência na zaga e isso se refletiu dentro de campo, causando aí até eliminações para o Corinthians. Onde já se viu tomar 3 gols do Barcelona de Guayaquil. Fora aí que o Corinthians nos últimos 7, 10 jogos tomou mais gol do que jogos jogados. Então realmente é uma zaga bastante deficitária que o Corinthians vai precisar investir. Então mesmo com a evolução, o Corinthians está ciente, não vai cometer o mesmo erro, porque é informação que o Corinthians vem muito forte para esta janela do meio do ano. Detalhe, mesmo se tiver alguma venda de algum jogador aí que o Corinthians vem mais forte ainda, tá? A situação do IR Mina, eu trouxe primeiro informações para vocês no primeiro vídeo, fiel. Prestem bem atenção para não haver divergências nas minhas palavras, tá? Eu trouxe informações sobre o IR Mina que lá em janeiro o Corinthians conversou com o IR Mina, estava em negociações avançadíssimas com o zagueiro para ser zagueiro do Corinthians, tá? Na primeira janela desse ano. E no Corinthians só não conseguiu fechar porque não conseguiu entrar em acordo com o Cagliari da Itália. O Corinthians tentou primeiro o empréstimo, não deu certo, depois tentou a contratação em definitivo, também não deu certo, os valores também eram altos. Agora, no meio do ano, o IR Mina vai ficar livre no mercado. É a contratação do jeitinho que o Corinthians gosta. Então, se o IR Mina já estava avançado com o jogador reconhece a grandeza do clube, então é um alvo definido para o Corinthians contratar, é um alvo definido que o Corinthians vai para cima. Eu não estou dizendo isso pelo que aconteceu em janeiro. Eu estou dizendo isso para vocês com informação que chegaram hoje, nesta tarde, para mim, que o Corinthians já definiu o seu alvo para a zaga e o nome se chama IR Mina. O Corinthians vai atrás do zagueiro para tentar a sua contratação e deve oficializar uma proposta na abertura de janela do meio do ano. Não estou dizendo para vocês que o Corinthians está fechado. Não estou dizendo para vocês que o Corinthians está avançado. O Corinthians estava muito avançado lá em janeiro. Não estou dizendo que vai contratar. Estou dizendo que o primeiro alvo do Corinthians para tentar a contratação se chama IR Mina, que vai estar livre no mercado. O Cagliari não demonstrou aí interesse em renovação e o jogador já queria sair antes, porque ele tentou o seu desligamento lá em janeiro e não conseguiu, tá? Então é um jogador que não vai ficar no meio do ano. Ele pode ir para qualquer clube, ele vai estar com seu contrato livre. Espero que o Corinthians realmente, que essa informação bata, que chegou até mim, que o Corinthians vem muito forte aí com bala na agulha para fazer pelo menos de 2 a 3 contratações, tá, fiel? É informação, o Corinthians vai contratar de 2 a 3 contratações e vai depender de saídas. Se o Corinthians perder alguns jogadores de extrema importância, como o Rodrigo Garro, como o Yuri, vai aumentar aí no mínimo de 4 a 5 contratações se o Corinthians perder esses atletas no meio do ano, tá? Vamos torcer para segurar até o final do ano. É o objetivo do Corinthians, segurar os seus principais atletas pelo menos até o final do ano. É assim que se vence campeonato, é assim que você mantém uma constância nos jogos, é assim que o Palmeiras, a gente tem que tirar de exemplo, Fel, não adianta a gente aqui só porque é rival. O Palmeiras conseguiu vários títulos aí, disputando o tetra do Paulistão, ganhou o Libertadores, porque manteve a base, manteve a espinha dorsal do time, não saiu vendendo para tudo qualquer lado, e pela primeira vez, fiel, em 16 anos, por causa que eu falo 16 anos, de administração da renovação e transparência, o Corinthians consegue finalmente começar a dizer não a propostas. Recusar praticamente 200 milhões no Yuri Alberto, isso é digno de bater palma para o Corinthians para recusar essa proposta e segurar o jogador que vem jogando muito bem, com certeza vai nos ajudar muito futebolisticamente. Então, é informação, IR Mina é alvo prioritário do Corinthians para esta segunda janela que se abre e vai facilitar muito porque o jogador vai estar livre no mercado. Estou antenado, qualquer informação nova eu trago para vocês, mas nos próximos dias já deve oficializar pelo menos uma proposta verbal, porque o mercado está fechado e na hora que ele ficar livre, o Corinthians faz uma proposta oficial para o jogador e seu empresário. Combinado, fiel? Estamos combinados? Está bem informado sobre tudo? Galera, e esse foi, né, a notícia de hoje, aí, 20/3, sobre o Corinthians.
Comentem, né, aqui embaixo o que vocês acharam sobre as novas atualizações do Timão. Eu acho que foi de muita sabedoria e perspicácia da direção segurar o Yuri Alberto para agora vir uma proposta melhor e maior por ele, que ele vale mais. O Yuri Alberto, tanto o Yuri Alberto, Breno Bidon e assim por diante. No meu ver, a diretoria está fazendo um ótimo trabalho, né? Um ótimo trabalho. Tá melhorando a gestão do clube e mais esses outros detalhes aí. Então, pessoal, notícias do Corinthians todos os dias aqui no meu canal. Curta, se inscreva e até amanhã para o próximo vídeo.